milionário perdia milhares de milhões sem intérprete, mas a empregada de limpeza salvou-o a tempo. O milionário troçou quando a funcionária de limpeza entrou na sua sala de reuniões e disse que falava japonês fluentemente, mas o que aconteceu depois destruiu-o para sempre. Pessoas como tu aprendem a lavar chãos, não línguas. Sai daqui antes que chame a segurança. Isso disse Ricardo Almeida Castro, dono da Torre Almeida, o edifício mais alto de Lisboa, avaliado em 2-3 mil milhões de euros, com um relógio Patek Philippe Grandmaster Chime no pulso esquerdo, que custava centenas de milhares de euros, e desprezo pendurado sobre uma veia que nunca tivera de apertar por fome. Antes de continuar, querida, se esta história já te deixa com o coração apertado, imagina o que vem. Deixa um like neste vídeo e subscreve o canal para não perderes nenhum capítulo. Há muitas histórias à tua espera aqui. Sofia Ribeiro Costa chegava ao 47 grau, andar todos os dias às 6 da manhã, quando Lisboa ainda dormia, e o céu sobre o estuário do Tejo apenas começava a clarear. Subia no elevador de serviço com o seu carrinho de limpeza, detergente, lixívia, panos dobrados com uma precisão que a fazia rir. E enquanto o elevador zumbia, olhava o seu reflexo no metal polido. 32 anos. Cabelo preto preso com um gancho de plástico azul que a sua avó Esperança lhe tinha dado quando completou 15. Uniforme preto com avental branco. Mãos que já começavam a secar pelos químicos, mas que ainda sabiam fazer outra coisa. Pegar num lápis, traçar as curvas dos kanjis, dobrar a língua em torno dos sons que o seu pai lhe ensinou sentados à mesa da sala de jantar no bairro da Ajuda, com uma caderneta velha e um dicionário que cheirava a pó e a promessa. O japonês aprendeu-o aos 8 anos, porque o seu pai, o professor Ernesto Costa, tinha uma maneira de ensinar que não parecia ensinar. Punha uma cassete, fechava os olhos e dizia: "Ouve como soa, antes de entenderes o que significa." Depois vinha o francês, depois o mandarim, depois o alemão. Sofia foi absorvendo-os como quem absorve o cheiro do pão pela manhã, sem esforço, sem se aperceber, simplesmente porque estava ali e era bonito. O professor Ernesto morreu sem seguro de saúde nem pensão, 41 anos a dar aulas na Universidade de Lisboa, e no fim nada mais lhe restaram os seus livros, o seu amor pelas línguas e uma filha que os herdou a todos. Sofia não pensava nisso enquanto esfregava, pensava em Conceição. Conceição Silva tinha 67 anos, artrite nos 2 joelhos, 3 netos a cargo desde que a filha emigrou para o norte e um sorriso que podia aliviar qualquer coisa. Estava há 20 anos a limpar na Torre Almeida e era o mais próximo de uma mãe que Sofia tinha desde que a sua se foi. Naquela manhã, Conceição tinha chegado com os olhos vermelhos. "O que aconteceu, Conchita?" perguntou Sofia em voz baixa enquanto sacudiam os escritórios do 30 grau andar. "Nada, minha filha." Conceição apertou o pano. "Nada que não se resolva com rezar." Mas Sofia já sabia. Tinha ouvido os rumores há semanas. O senhor Almeida queria reduzir custos. A empresa de limpeza externa poderia ser cancelada. 20 empregadas, 20 famílias. Sofia apertou o detergente e continuou. Às 10 da manhã, o 47 grau andar era um vulcão. Sofia ouviu-o antes de o ver. As vozes saíam pela porta entreaberta da sala de reuniões principal, aquela com os janelões que davam para toda a cidade, onde uma única cadeira de pele valia mais que 3 meses do salário de Sofia. "O intérprete está nas urgências, Ricardo. Não há mais ninguém." Era a voz do Dr. Miguel Santos, assistente pessoal de Almeida, um homem de 40 anos com cara de quem se desculpava constantemente. "Então, arranjem alguém. Em 2 horas os senhores da Mori Corporação vão-se embora e o contrato morre com eles. 2 mil milhões de euros. Santos. 2. Sofia abrandou o carrinho, ficou junto à porta fingindo limpar o batente. Lá dentro, 3 homens japoneses estavam sentados com uma calma perfeita em volta da mesa. O que estava no centro, mais velho, cabelo grisalho, fato azul marinho impecável, olhava pela janela para a cidade sem nenhuma pressa. Takashi Mori. Sofia não sabia o seu nome ainda, mas reconheceu algo na sua postura, a quietude de alguém que esperou décadas pelo correto e não tem medo de esperar um pouco mais. Ricardo Almeida caminhava de um lado para o outro. Era um homem de 48 anos, costas largas,
queixo quadrado, o tipo de homem a quem a vida disse sim tantas vezes, que já não sabia que cara fazer quando lhe dizia não. Tinha o Patsy Philip no pulso e uma raiva específica nos olhos. Sofia entendeu tudo em 3 segundos. Ouviu o Sr. Mori dizer algo em japonês aos seus acompanhantes. Uma observação tranquila, quase filosófica. Sofia entendeu perfeitamente. Talvez o Sr. Almeida não esteja pronto para esta conversa. E então Ricardo viu-a. Viu-a parada na soleira com o seu carrinho, com o seu avental branco, com o seu gancho azul. "O que fazes aí parada?", disse no tom que usa a gente que nunca teve de pedir um favor. "Isto é privado. Desaparece." Sofia não se moveu. Não porque fosse valente. Nesse momento não pensava em valentia. Pensava em Conceição e nos seus joelhos e nos seus 3 netos. Pensava em 20 famílias. E pensava no seu pai que lhe dizia: "As línguas são chaves, minha filha. Nunca sabes que porta vão abrir." "Desculpe, senhor", disse Sofia sem levantar a voz. "Entendi o que disseram os senhores da Mori Corporação." Ricardo olhou-a como se tivesse dito algo absurdo. "Como?", em japonês. Sofia sustentou o olhar. "Entendi o que disse o senhor mais velho. Disse que talvez o senhor não estivesse pronto para esta conversa." O silêncio na sala foi daqueles que pesam. Ricardo soltou uma gargalhada curta sem humor. Tu falas japonês?" "Sim, senhor." Virou-se para Santos com um sorriso de incredulidade. "Estás a ouvir isto, senhor Almeida? Pessoas como tu aprendem a lavar chãos, não línguas." Ricardo apontou-a com o dedo como se estivesse a corrigir um erro evidente. "Sai daqui antes que chame a segurança." Sofia sentiu o golpe. Claro que o sentiu. Sentiu-o no peito, num lugar específico onde guardava tudo o que tinha decidido não chorar em público. Mas a sua cara não se moveu porque o seu pai também lhe tinha ensinado isso. A dignidade não se pede permissão para existir. Deu um passo para trás, pegou no carrinho, e nesse momento o Sr. Mori da sua cadeira disse algo em japonês sem se virar. Sofia entendeu. "Espere." E ficou. Ricardo não o ouviu. Continuou a discutir com Santos, com o telefone, com o ar. Sofia esperou junto à porta com o carrinho como se fosse parte do mobiliário. O Sr. Mori não voltou a falar, mas de vez em quando discretamente olhava-a. As agulhas do Patsy Philip avançavam. Lá fora Lisboa brilhava como sempre, sem saber, sem se importar, que naquele quarto estava prestes a acontecer algo que alguns recordariam por anos. E Sofia Ribeiro Costa, filha do professor Ernesto, com o seu avental branco e o seu gancho azul, e 9 línguas que ninguém lhe tinha pedido, esperava o seu momento, como lhe ensinaram os que vieram antes dela, com paciência, com raízes, com tudo. Quem era realmente o Sr. Mori e o que tinha visto em Sofia que Ricardo Almeida era incapaz de ver? A dor por dentro. Sofia não precisava que ninguém lhe dissesse que não pertencia ali. Sabia. Tinha-o sabido desde a primeira vez que pisou o 47º andar, quando o arquiteto, que supervisionava os acabamentos, a olhou de cima a baixo e perguntou a Conceição se a nova sabia manusear os produtos sem riscar o mármore. Era mármore de Carrara, 200 euros o metro quadrado. Sofia sabia-o porque o seu pai, no ano em que viveram perto do centro, a levava a ver os edifícios antigos e lhe explicava os materiais, a história, o nome dos canteiros que os tinham lavrado. O arquiteto não sabia nada disso, mas ela sim. Esse era o problema com Ricardo Almeida e a sua classe. Acreditavam que o mundo começava onde começava o seu dinheiro. Sofia terminou o seu turno no 47º andar sem que ninguém voltasse a falar-lhe. Ricardo continuou ao telefone. Santos continuou a suar, e os 3 senhores japoneses continuaram sentados com aquela calma de montanha que ela associava às pessoas que sabem exatamente quem são. Desceu no elevador de serviço, pensou no seu pai. O professor Ernesto Costa tinha morrido há 4 anos em fevereiro, numa terça-feira à tarde, de uma trombose que ninguém viu chegar porque não tinha ido ao médico em 3 anos, não por descuido, mas porque os médicos custavam dinheiro que não tinha. Sofia estava no Porto nessa semana a cobrir um turno extra num hotel e quando regressou, já era demasiado tarde para se despedir. Enterraram-no no cemitério dos Prazeres numa parcela simples com uma cruz de cimento. Sofia punha-lhe flores na primeira terça-feira de cada mês desde então, sem falta, nem que fosse com as flores mais baratas do mercado de flores do Campo Pequeno.
O que mais sentia falta não era da sua voz, nem da sua cara, nem do cheiro a café que sempre tinha. Era a maneira como a olhava quando ela falava uma língua nova pela primeira vez. Aquela cara de pai que não precisa de dizer nada porque tudo está dito. Tu podes mais do que eles creem, dizia aquele olhar. Sempre pudeste. A cantina do pessoal estava na cave. Um quarto com luz fluorescente e mesas de fórmica que alguém tinha tentado alegrar com uma toalha plastificada de flores amarelas. Conceição já estava ali a aquecer um Tupperware de feijão guisado com arroz. Senta-te, minha filha. Guardo-te metade. Não, Conchita. Já comi. Mentira. Conceição apontou-a com a colher. Tens cara de quem não tomou o pequeno almoço. Sofia sentou-se. Conceição pôs-lhe um prato à frente sem lhe pedir permissão, como fazem as mães. O que se passou lá em cima? Perguntou Conceição, sem levantar os olhos do Tupperware. Nada. Uma discussão entre os senhores de lá de cima. Fiquei parada na soleira mais tempo do que devia. Conceição mastigou devagar. O senhor Almeida? Ele mesmo. Silêncio. O zumbido do frigorífico. Sofia? Conceição deixou acolher. A sua voz mudou. Aquela mudança que só tem as pessoas mais velhas quando vão dizer algo que lhes pesa. O doutor Miguel Santos ligou-me hoje de manhã cedo antes de chegares. Disse-me que estão a avaliar renovar o contrato com a empresa de limpeza, que há outra companhia que oferece o mesmo a menor preço. Sofia parou de mastigar. Quando decidem? Fim do mês. Conceição disse-o sem drama, porque essa era a sua maneira. 20 anos naquele edifício, 3 netos em casa, joelhos que já não davam para muito mais, e dizia-o como se estivesse a anunciar o tempo. Sofia sentiu algo acomodar-se no seu peito. Não raiva, exatamente. Algo mais frio, mais decidido. Quantas somos no total? 22. Conceição retomou a colher, contando comigo 22 famílias. Sofia foi contando-as mentalmente. Rosário com o filho diabético, Esperança Vargas, que mandava dinheiro para o Alentejo, a loira Salomé, que estava a pagar os aparelhos da menina, a senhora Petra, que tinha enviuvado em outubro. Não terminou a lista. Não podia. Come o teu feijão, disse Conceição. E Sofia comeu. Naquela tarde, de regresso ao quarto que alugava no bairro da Ajuda, um quarto com casa de banho partilhada, janela para um corredor, um colchão de casal e uma prateleira cheia de livros que eram tudo o que lhe restava do seu pai, Sofia sentou-se na beira da cama e pensou. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro havia uma foto, o seu pai jovem, com bigode fino e camisa de xadrez, segurando um livro verde com os 2 polegares para cima. Atrás dizia na sua letra, para a Sofia, que já fala japonês melhor do que eu. Com todo o meu amor, pai. Tinha-o escrito quando ela tinha 11 anos. Sofia fechou a gaveta. Pensou no Sr. Mori e na maneira como a tinha olhado. Não com pena, não com curiosidade, não condescendente, com algo diferente. O reconhecimento discreto de alguém que viu algo valioso num lugar onde ninguém estava a procurar. Espere, tinha dito, e ela tinha esperado. Por quê? Sofia conhecia a resposta, embora lhe custasse dizer, lá em voz alta, porque por um segundo naquela sala de reuniões com as suas cadeiras de pele e os seus janelões do chão ao teto, tinha sentido que o que levava dentro, as línguas, os livros, os anos a ouvir cassetes com o seu pai, valia algo, que não era um acidente nem um capricho, que era uma chave, como ele dizia, e ainda não sabia que porta abria. Às 9 da noite, o seu telefone tocou. Número desconhecido. Boa noite, senhorita Costa. Voz formal, masculina, com um sotaque que não era português. O meu nome é Kenji Tanaka. Trabalho para o senhor Takashi Mori. Gostaríamos de falar consigo amanhã, se for possível. Sofia ficou quieta. Falar de quê? Uma pausa breve. De uma proposta. O senhor Mori ouviu-a hoje de manhã na sala de reuniões. Outra pausa. Foi o único que o fez. Sofia olhou a prateleira de livros, a foto do seu pai, o dicionário japonês com a lombada já descolada de tanto uso. A que horas? Perguntou. Essa noite não dormiu bem. Não porque tivesse medo ou não só por isso, era que algo estava a mover-se no fundo de uma história que ela não tinha terminado de entender. Algo que tinha a ver com o seu pai, com a Torre Almeida, com o apelido Costa, e o que esse apelido tinha significado antes de ela nascer. Havia uma coisa que Sofia não tinha contado a ninguém, nem sequer a Conceição. Na gaveta da mesinha de cabeceira,
Debaixo da foto do seu pai, havia um envelope velho, amarelado, com o selo de um notário de 1987. A sua avó Esperança tinha o dado há 3 meses quando Sofia foi visitar lá a sua casa no Seixal. Uma casinha com vasos à entrada e uma pequena horta de ervas no pátio. Isto o teu avô Aurélio guardou a vida toda. Disse-lhe a avó com aquela calma que tem os velhos que já choraram tudo o que tinham de chorar. Dizia que algum dia descobriríamos para que servia. Sofia não tinha aberto o envelope ainda. Não sabia por quê. Talvez porque tivesse medo do que dizia. Talvez porque abrir aquele envelope significava começar algo que não podia parar. Essa noite, na escuridão do seu quarto, ouviu os carros na rua e pensou no seu avô Aurélio, a quem só conheceu por fotos e pelas histórias da sua avó. Um homem tranquilo, dizia ela. Um homem que acreditava em fazer as coisas bem, mesmo que ninguém estivesse a olhar. Um homem a quem tinham tirado algo. Sofia não sabia exatamente o que, ainda não, mas ia saber. A tempestade não tinha chegado ainda, só estava a acumular-se lenta e segura sobre as colinas do norte. E Sofia Ribeiro Costa, com 9 línguas e um envelope por abrir, e 22 colegas que dependiam de algo que ninguém tinha pedido ainda, fechou os olhos e decidiu. Não mais silêncio. Amanhã falava. O envelope de 1987 e a proposta do Sr. Mori. 2 portas. Nenhuma fechada de todo. A explosão. Na manhã seguinte cheirava a café e a algo que Sofia não soube nomear de imediato. Chegou ao 47 grau, andar 15 minutos antes do habitual. O edifício estava quase vazio ainda. Só o segurança da recepção que a cumprimentou com um aceno de cabeça, sem levantar a vista do telefone, e o zumbido dos elevadores, movendo-se entre andares vazios, como fantasmas com pressa. Mudou de uniforme na casa de banho do pessoal. Ajeitou o gancho azul. Olhou-se no espelho um momento. Não era um gesto de vaidade. Era o mesmo gesto que fazia o seu pai antes de entrar para dar aulas. Um segundo para recordar quem era antes que o mundo tentasse defini-lo. Sofia Ribeiro Costa, filha do professor Ernesto, neta do senhor Aurélio, 9 línguas, um envelope por abrir e algo a mover-se no fundo do peito que já não era medo. Saiu para o corredor com o carrinho. Às 9h45, o doutor Miguel Santos encontrou-a no corredor do 47 grau andar, a passar a esfregona pelo mármore de Carrara. Senhorita Costa, ela parou. Tinha cara de quem não tinha dormido. O senhor Almeida quer falar consigo. Sofia não levantou os olhos do chão de imediato. Agora, deixou a esfregona encostada na parede com cuidado. Seguiu Santos pelo corredor até a grande sala de reuniões, a mesma de ontem, com os janelões para o céu de Lisboa. Hoje havia mais gente. 2 advogados com pastas de couro preto, o assistente de comunicação de Almeida e no extremo da mesa, com a mesma calma impenetrável de montanha, o senhor Takashi Mori e os seus 2 acompanhantes. Ricardo Almeida estava de pé em frente ao janelão. Virou-se quando ela entrou, olhou-a de cima a baixo, o uniforme, o avental, o gancho, com uma expressão que tentava ser neutra e não o conseguia de todo. Dizem que ontem a senhora afirmou falar japonês. Assim é, ukeme. Francês, mandarim, alemão, português, inglês, italiano, árabe básico e espanhol, senhor. Silêncio. Um dos advogados pigarreou. Ricardo meteu as mãos nos bolsos. Era o gesto de alguém que precisa fazer algo com as mãos para não mostrar o que sente. Preciso que sirva de intérprete nesta reunião. Disse-o sem preâmbulo, sem desculpa, sem nenhum reconhecimento do que tinha dito no dia anterior, como se as palavras de ontem tivessem sido ditas por outro homem noutra língua, noutro edifício. Sofia deixou-o terminar. Depois disse em voz muito tranquila: "E as minhas condições?" Ricardo pestanejou. "Como? As minhas condições para servir de intérprete nesta reunião." O silêncio desta vez foi distinto, mais denso. Os advogados trocaram um olhar. Santos ficou rígido junto à porta e no extremo da mesa, quase imperceptivelmente, o senhor Mori ajeitou-se um pouco na cadeira como alguém que acaba de ver o que esperava ver. Ricardo abriu a boca, fechou-a e nos seus olhos, Sofia viu-o claramente. 2 coisas lutaram, a raiva e a necessidade. 2.000 milhões de euros contra o orgulho de um homem que nunca tinha tido de ceder. A necessidade ganhou.
Que condições? Disse com a voz de alguém que está a engolir algo amargo. Primeira, o contrato com a empresa de limpeza é renovado por 3 anos, com um aumento de 12% nas tarifas atuais. Sofia falou sem consultar nada, sem hesitar. Segunda, não haverá redução de pessoal em nenhuma área de serviços do edifício durante esse período. Terceira, os meus serviços de hoje são cobrados como honorários de intérprete profissional com fatura. Os advogados deixaram de fingir que olhavam para as suas pastas. Ricardo tinha o queixo apertado. O Patsy Philip brilhou quando ele moveu a mão. Quem lhe deu direito de? Ninguém. Sofia não levantou a voz. As circunstâncias, 3 respirações de silêncio. Lá fora, Lisboa continuava o seu dia sem saber nada. De acordo, disse Ricardo Almeida no tom mais calmo que Sofia lhe tinha ouvido usar. A reunião durou 2 horas e 17 minutos. Sofia traduziu cada palavra com a precisão de alguém que não só conhece a língua, mas o que há debaixo da língua. Os matizes de cortesia do japonês formal, os silêncios que significam mais do que os discursos, a diferença entre um ai que aceita e um ai que escuta sem se comprometer. Ricardo notou-o desde a primeira troca. Notou-o na maneira como o Sr. Mori relaxou, em como as frases começaram a fluir sem a rigidez de quem fala através de um ecrã de tradução automática. Notou-o e odiou-o, e seguiu em frente porque não lhe restava outra. O contrato foi assinado às 12 do meio-dia. 2 mil milhões de euros. A Mori Corporação entraria como parceiro estratégico no desenvolvimento de 3 novas torres na área metropolitana de Lisboa. A Torre Almeida expandiria o seu portfólio de uma maneira que nenhum concorrente tinha conseguido em 15 anos. E no momento em que os papéis foram assinados, o Sr. Mori olhou para Sofia. Não disse nada em voz alta, mas em japonês muito baixinho, quase como se falasse consigo mesmo, disse: "A pessoa certa sempre chega. O problema é que raramente a procuramos onde ela está." Sofia entendeu, não o traduziu, guardou-o. Ricardo esperou-a no corredor quando a reunião terminou. Sozinho, sem santos, sem advogados. Estava junto à janela, a olhar para a cidade com aquele relógio no pulso, que custava mais do que tudo o que a família de Sofia tinha tido junta. Quando ela passou com o carrinho, ele falou-lhe sem se virar. "Onde aprendeu?" "O meu pai ensinou-me." "O seu pai é intérprete?" "Era professor de línguas na Universidade de Lisboa." Uma pausa. "Morreu há 4 anos." Ricardo não disse nada. O que havia no seu silêncio, Sofia não soube ler-lo de todo. Não era remorso. Esse não era um músculo que ele exercitasse. Era algo mais primitivo. O desconforto de alguém que acaba de descobrir que o mundo tem dimensões que não tinha considerado. "O acordo do contrato de limpeza", começou ele. "Já o tem por escrito, senhor. Os seus advogados redigiram-no." Sofia continuou a caminhar. "Tenha uma boa tarde." Deixou-o ali com o seu relógio de 180 mil euros, e o seu silêncio, e a cidade de Lisboa a brilhar lá fora, tão indiferente a ele como a ela. Naquela tarde, Conceição abraçou-a na cantina da cave sem dizer uma palavra. Apenas a abraçou com aqueles braços que cheiravam a lixívia e feijão e coisas que duram. Sofia sentiu algo afrouxar no peito. "Como soubeste?" perguntou Sofia. Santos disse à loira. A loira disse a Rosário. A Rosário avisou-me. Conceição separou-se e olhou-a nos olhos. "Como te sentes?" "Estranha." "Isso é porque fizeste o correto." Conceição voltou ao seu feijão. O correto sempre se sente estranho ao princípio. Depois sente-se como descansar. Sofia sorriu pela primeira vez em muitos dias, mas nem tudo era paz. Às 6 da tarde, quando Sofia já saía do edifício com a sua mala ao ombro, um homem que não tinha visto antes esperava-a junto à entrada do estacionamento. Fato cinzento, 50 anos. A maneira de estar de alguém que está acostumado a que as pessoas lhe deem atenção. "Senhorita Costa." Não estendeu a mão. "Chamo-me Dr. Costa. Represento interesses relacionados com a família Almeida. Gostaria de falar-lhe sobre a conveniência de discrição com respeito ao ocorrido hoje." Sofia parou. Olhou-o. "Desculpe. A reunião foi confidencial. O que a senhora traduziu, o que ouviu, seria conveniente que permanecesse nessa sala. Traduzi uma negociação de negócios." Sofia sustentou o olhar. "Não ouvi nada que não fosse parte do meu trabalho. Agrada-me ouvir isso." Saavedra sorriu, mas era o sorriso dos homens que não sorriem de verdade. Ricardo Almeida aprecia a lealdade dos seus colaboradores.
Não sou colaboradora do Sr. Almeida. Sou empregada de uma empresa de limpeza que assinou um contrato esta tarde. O homem assentiu devagar. Por suposto. Guardou as mãos nos bolsos. Cuide-se, senhorita Costa. Foi-se. Sofia viu-o afastar-se. Esperou até que ele dobrasse a esquina. Então tirou o telefone e marcou o número que Kenji Tanaka lhe tinha enviado naquela manhã, depois da reunião, com uma mensagem breve. Se algo incomum acontecer, ligue-me. Senhor Tanaka, disse quando atenderam. Creio que devíamos falar hoje. O homem do fato cinzento era só o primeiro. O cerco apenas começava a fechar-se. O cerco fecha. Kenji Tanaka tinha 35 anos, cabelo curto, fato azul escuro e o hábito de ouvir até ao fim antes de dizer uma única palavra. Sofia conheceu-o nessa mesma noite no lobby do Hotel Tivoli, Avenida Liberdade, em Lisboa, numa mesa junto à janela com vista para o jardim interior, onde um músico tocava algo tranquilo no piano ao fundo. Contou-lhe tudo, o homem do fato cinzento. As palavras exatas, o sorriso que não era sorriso. Kenji ouviu, tomou notas numa pequena caderneta preta. Quando ela terminou, dobrou a caneta. O Dr. Costa trabalha para Ricardo Almeida há 14 anos, disse num português cuidado com sotaque ligeiro. É o seu advogado de controlo de danos. O seu trabalho é conter situações antes que cresçam. E eu sou uma situação? A senhora foi a pessoa que entrou nessa sala e salvou um contrato de 2 mil milhões de euros diante da pessoa mais importante do consórcio. Kenji fez uma pausa. E fê-lo, sem pedir permissão ao Sr. Almeida. Isso para um homem como ele é uma afronta que se registra. Sofia olhou o café que não tinha tocado. O que quer o Sr. Mori de mim? Kenji não respondeu de imediato. Ordenou as notas na caderneta. Era a pausa de alguém que está a medir quanto dizer. O Sr. Mori está há 30 anos a fazer negócios na América Latina. Viu muitas coisas. Outra pausa. Mas diz que poucas vezes viu alguém com a combinação do que a senhora tem. E o que tenho? Capacidade e a classe de quietude que não se compra. Kenji olhou-a. Quer propor-lhe um cargo como representante de ligação da Mori Corporação em Portugal. Coordenação com as equipas de desenvolvimento das 3 novas torres. Gestão de comunicação com contratantes locais. Traduções para as negociações regionais. Salário base de 4 mil euros mensais. Mais regalias, mais bônus por projeto. Sofia não disse nada. 4 mil euros. 4 vezes o que ganhava. Mais do que o seu pai tinha ganho no melhor ano da sua vida. Por que eu? Perguntou. E não era modéstia. Era a pergunta real. Há intérpretes certificados, tradutores com título, pessoas com currículo? Sim. Kenji assentiu. E o Sr. Mori contratou-os muitas vezes. Uma pausa breve. Nenhum deles entrou numa sala cheia de homens que os tinham humilhado 1 minuto antes. Negociou condições para proteger outras pessoas e traduziu 2 horas de japonês técnico com precisão de nativo. Olhou-a nos olhos. A senhora não pediu nada para si. Sofia ficou quieta. As condições que impus eram para outras pessoas. Mori-san notou. É o tipo de coisas que não se pode fingir. O piano ao fundo tocou algo que Sofia não reconheceu, doce e um pouco melancólico, como todas as canções que ficam quando o ruído termina. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Por suposto. Kenji entregou-lhe um cartão. Tem até sexta-feira. Essa noite, Sofia não foi direto para casa. Apanhou o autocarro até ao Seixal, 40 minutos de viagem com o vidro embaciado e a cidade a desfilar lá fora. Pastelarias, mercearias, lojas com o letreiro de neon meio apagado, cães que atravessavam sem olhar, a normalidade exata da cidade que ela conhecia por dentro, por baixo, do único ângulo que ninguém escolhe, mas que ensina tudo. A casa da sua avó Esperança ficava no fim de uma rua calcetada com os vasos à entrada e a porta verde que sempre rangia igual. Sofia tocou 3 vezes. A luz lá dentro demorou a mover-se. Quem é a avó? Sofia. O trinco, a corrente, a porta rangeu. Esperança Cruz tinha 81 anos. Cabelo branco preso numa trança, chinelos de feltro azul e os olhos mais despertos que Sofia tinha conhecido. Olhou-a um segundo na soleira. Estavas nos meus pensamentos hoje. Entra, minha filha, tenho sopa. Sentaram-se na cozinha pequena sob a luz amarela da lâmpada sem abajur, com os santos da Nossa Senhora de Fátima
e as fotos de família a forrar a parede, casamentos, batizados, primeiras comunhões, e no centro grande Sofia segurava a tigela de sopa com as duas mãos. O envelope que me deste, o do notário. Esperança não se surpreendeu. Mexeu a sua própria sopa devagar. Abriste-o? Ainda não. Uma pausa. Mas creio que é tempo. A avó levantou os olhos. Tinham aquela qualidade particular dos velhos que já não têm medo do que sabem. Uma serenidade que não é resignação, mas algo mais parecido com a terra, quando já absorveu toda a chuva que tinha de absorver. O teu avô Aurélio disse esperança devagar como quem caminha por um terreno que conhece, mas que mesmo assim merece cuidado. Era dono de um terreno aqui em Lisboa, um terreno grande no que agora é a zona de negócios. Tinha-o herdado do seu pai, que o tinha trabalhado por 40 anos. Sofia não falou. Em 1987, um homem chamado Bernardo Almeida Castro veio vê-lo. A avó deixou acolher. O pai de Ricardo. O nome caiu no silêncio da cozinha como uma pedra em água quieta. Disse ao teu avô que o terreno tinha um problema legal, um erro nos títulos das escrituras originais de uma transferência dos anos 40, que se não o resolvesse, o governo podia expropriá-lo. Esperança falava sem emoção visível, mas Sofia conhecia aquela voz. Era a voz de quem ensaiou este relato em silêncio durante décadas. Ofereceu-se para o comprar a um preço que ele chamou justo. O teu avô, que não era advogado nem tinha dinheiro para o ser, assinou. E o problema legal não existia. A avó olhou-a. Inventou o Bernardo Almeida com um notário que lhe devia favores e documentos que depois desapareceram. O teu avô não o soube até anos depois, quando alguém que conhecia esse notário lhe contou o que tinha acontecido. Para então o terreno já era de Almeida. Sofia sentiu algo mover-se no peito. Não raiva ainda, algo anterior à raiva. O reconhecimento lento e devastador de uma injustiça que está há demasiado tempo à espera de ser nomeada. E nesse terreno está construída a Torre Almeida. Esperança disse-o sem levantar a voz. Toda ela desde os alicerces. Sofia chegou ao seu quarto depois da meia-noite, tirou o envelope da gaveta, abriu-o. Lá dentro havia 3 documentos. Uma escritura notarial de 1987 com o selo do notário Carlos Mendes, uma carta manuscrita do seu avô Aurélio, com data de 1994, e uma fotocópia de um artigo de jornal de 1989 que falava de irregularidades em transações de terrenos na zona oriental de Lisboa. Leu a carta do seu avô 2 vezes. Era uma letra apertada de homem que escreve devagar porque quer dizer bem as coisas. Não havia rancor nas palavras, apenas o relato exato do que tinha acontecido com datas, nomes, quantidades, e no fim uma única oração que Sofia teve de ler 3 vezes antes de poder continuar. Se algum dia alguém desta família tiver a possibilidade de fazer algo com isto, e que o faça, não por vingança, mas pela verdade. Sofia dobrou a carta, pensou em Ricardo Almeida com o seu Patsé Philippe e os seus 2.000 milhões de euros, e a sua maneira de dizer pessoas como tu. Pensou no seu avô Aurélio, que nunca conheceu, a assinar papéis que não entendia de todo porque confiava que as pessoas dizem a verdade. Pensou no seu pai, que herdou a pobreza dessa traição e a converteu em línguas e livros e amor, porque era o único que podia fazer. E pensou no doutor, Costa com o seu sorriso de controlo de danos, a dizer-lhe para se cuidar. Não sentiu medo. Sentiu algo que demorou um momento a reconhecer porque não o tinha sentido em muito tempo. Clareza. No dia seguinte, antes de entrar no edifício, Sofia enviou uma mensagem a Kendi Tanaka. Aceito a proposta do Sr. Mori, mas há algo que preciso contar-lhe primeiro. Algo que muda tudo. A resposta chegou em 3 minutos. Quando pode vir? Sofia olhou para a Torre Almeida do Passeio, 47 andares, mármore de Carrara, janelões do chão ao teto, um relógio no pulso de um homem que valia o que tinha roubado a outros. Hoje, respondeu, e entrou no edifício. As escrituras estavam com os advogados de Mori. Ricardo Almeida ainda não o sabia, mas Saavedra ia saber em breve. A revelação que faz chorar. Kendi Tanaka recebeu-a nessa manhã numa sala pequena do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, diferente da do lobby mais privada, sem piano, sem jardim, apenas uma mesa, 2 cadeiras, uma máquina de café
e a luz discreta de quem sabe que algumas conversas precisam de paredes que não ouçam. Sofia pôs os 3 documentos sobre a mesa. A escritura de 1987, a carta do avô Aurélio, a fotocópia do jornal. Candy pegou neles um por um. Leu-os devagar com a concentração de alguém que aprendeu que os papéis dizem mais do que as pessoas quando as pessoas têm medo. A meio da escritura, ligou em silêncio a alguém por mensagem. Antes que Sofia terminasse o seu café, entrou um homem com uma pasta. Advogado. Notava-se na maneira de segurar os papéis, como se os documentos fossem pacientes nas urgências. O advogado leu, fez perguntas em japonês que Kang lhe traduziu. Sofia respondeu tudo o que sabia. O nome do notário, Carlos Mendes. O ano 1987. O terreno entre as ruas da Constituição e Moraes Soares, na zona oriental de Lisboa, onde hoje estão os alicerces da Torre Almeida. O advogado sublinhou algo na escritura, assinalou uma cláusula no fim do documento, disse algo a Candy em voz baixa. Candy olhou para Sofia. Diz que o selo do notário tem inconsistências com os registros da Ordem dos Notários dessa época. Uma pausa, e que a assinatura do seu avô foi certificada por uma testemunha cujo nome aparece noutros 3 casos similares da mesma década, casos que nunca chegaram a tribunal. Sofia sentiu o frio específico de quem acaba de entender que o que suspeitava era maior do que pensava. Quantos casos? O advogado falou. Candy traduziu. Pelo menos 7 propriedades, todas na mesma zona, todas adquiridas por Bernardo Almeida Castro entre 1984 e 1991. 7 famílias, 7 histórias como a do avô Aurélio, 7 vezes a mesma fraude com diferente nome na escritura. Sofia apertou as mãos sobre a mesa, não para conter raiva. A raiva já tinha passado em algum ponto entre a cozinha da sua avó e aquele quarto de hotel. O que apertava agora era algo mais antigo. A necessidade de que as coisas sejam o que são, sem adornos, sem justificações. O que se pode fazer com isto? Perguntou. O advogado respondeu em japonês. Candy demorou um momento a traduzir como se estivesse a escolher as palavras. Diz que com as escrituras originais, o histórico do notário e o padrão dos 7 casos, a base suficiente para uma ação civil de nulidade de título. Fez uma pausa, e possivelmente uma queixa-crime por fraude, embora o crime principal já tenha prescrito. O que não prescreve é a nulidade do título em si, o que significa que a Torre Almeida poderá não ser legalmente de Ricardo Almeida. O silêncio que se seguiu foi daqueles que mudam o peso do ar. Sofia passou aquele dia no trabalho como sempre. O carrinho, os panos, a lixívia, o mármore de Carrara que agora via com outros olhos, não com ódio, mas com aquela clareza estranha de quem sabe a história de uma coisa e já não pode fingir que não a sabe. Conceição encontrou-a no corredor do 32 grau andar ao meio-dia. Tens cara estranha, disse Conceição sem mais preâmbulos. Cara normal, disse Sofia. Conceição baixou a voz. Estás há 20 anos a ser uma má mentirosa. Sofia sorriu. Conceição era a única pessoa no mundo que podia dizer-lhe isso e ter razão. Em breve conto-te, disse Sofia. Prometo. Conceição olhou a um momento com aqueles olhos que tudo viam. Estás bem? Sim. E desta vez era verdade. Pela primeira vez em muito tempo. E pigarreio nessa tarde, depois do turno, Sofia apanhou o autocarro para o Seixal outra vez. Não tinha planeado voltar tão cedo. Esperança abriu a porta antes que ela terminasse de tocar, como se a tivesse esperado. Sabia que ias voltar hoje, disse. Sentaram-se na sala pequena onde a Nossa Senhora de Fátima tinha a sua vela acesa e o retrato do avô Aurélio olhava da parede com aquela expressão séria e tranquila que tem os homens que acreditaram no que fizeram. Sofia contou-lhe tudo. Os 7 casos, o advogado, a nulidade do título. Esperança ouviu sem interromper. Quando Sofia terminou, a anciã ficou calada um momento. As suas mãos, pequenas, cheias de rugas, que tinham lavado roupa à mão durante décadas, descansavam sobre os joelhos. Sabes o que o teu avô me disse no dia em que assinou esses papéis? Perguntou Esperança sem levantar os olhos. Não me disse, Esperança. Esse senhor enganou-me, mas eu assinei de frente, de cabeça erguida, porque eu não tenho nada a esconder. A avó levantou os olhos. Estavam brilhantes, mas não chorava.
Isso era o Aurélio. Assinou com dignidade o que lhe roubaram com artimanha. Sofia sentiu o nó na garganta chegar sem aviso. Avó, eu. Não, minha filha. Esperança negou com a cabeça suavemente. Não me deis pena. Dá-me a mão. Sofia deu-lhe a mão. A avó segurou-a com uma firmeza que não condizia com a sua idade. O teu avô esperou a vida toda que alguém pudesse fazer algo com esses papéis. A voz de Esperança era quieta, como a água dos rios, que não tem pressa porque sabem para onde vão. Eu guardei os 38 anos. 38. Pensei que ia morrer sem que servissem de nada. Vão servir. Eu sei. A avó apertou a sua mão. Por isso os dei a ti. Sofia não chorou. Fê-lo depois. Sozinha no autocarro de regresso, com a testa encostada no vidro frio e a cidade a passar lá fora na sua indiferença habitual. Chorou sem fazer ruído, como se chora quando se entende que a dor que carregava não era só sua, que vinha de antes, que tinha raízes mais longas e mais profundas do que tinha calculado. Chorou pelo seu avô Aurélio, que assinou de cabeça erguida, pelo seu pai, que converteu a pobreza dessa injustiça em línguas e amor, pela sua avó, que guardou um envelope durante 38 anos, porque acreditou que a verdade merece ser guardada, mesmo que ninguém a peça. E chorou um pouco por ela mesma também, porque era humana e porque às vezes é preciso chorar para abrir espaço para o que vem. O que veio chegou às 10 dessa noite. Uma mensagem de Kendi. O doutor Costa apresentou esta tarde uma queixa formal à empresa de limpeza, alegando conduta inapropriada de Sofia Ribeiro Costa durante a reunião de terça-feira. Pede o seu despedimento imediato. Sofia leu a mensagem 2 vezes. Depois escreveu: Os documentos estão seguros? A resposta foi imediata. Cópias digitalizadas já estão no servidor da Mori Corporação em Tóquio, originais em custódia legal com notário independente em Lisboa. Ricardo Almeida não pode tocá-los. Sofia soltou o ar. Bem, isso era o único que importava. Escreveu a Kendi uma última coisa essa noite. Amanhã não vou trabalhar na limpeza. Vou começar como representante da Mori Corporação. Quando me dão o contrato? Kendi respondeu em menos de 1 minuto. Amanhã, às 9. Traga a sua identificação oficial. Sofia deixou o telefone na mesinha de cabeceira. Olhou a gaveta já vazia do envelope. Depois olhou para a prateleira de livros do seu pai. O dicionário japonês com a lombada descolada, as cadernetas cheias de kanji em letra de menina, a foto do seu pai com os polegares para cima. Já, pai, disse em voz baixa. Já, mas a 2 quilômetros dali, no penthouse do 47 grau andar da Torre Almeida, Ricardo Almeida acabara de receber uma chamada. Era Saavedra. Ricardo, a rapariga tem documentos, escrituras. Houve um silêncio. Quão sério é isto? Muito sério. Se chegarem a um juiz, evita que cheguem. Ricardo, os documentos já estão com os japoneses. Já não podemos. Evita que cheguem, repetiu Ricardo com uma voz que já não tinha a raiva de antes. Tinha algo mais perigoso. Faz o que tiveres de fazer. Saavedra desligou. Ricardo ficou sozinho no seu penthouse de 3.000 quadrados, com a cidade de Lisboa a brilhar lá embaixo, com o Patsé Philippe no pulso, com tudo o que tinha herdado e tudo o que podia perder. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Almeida teve medo. As provas estavam a salvo, mas Ricardo não ia render-se sem lutar. E os que não sabem perder sempre lutam mais sujo no fim. A armadilha. O primeiro dia de Sofia como representante de ligação da Mori Corporação começou com uma chávena de café num escritório emprestado no 12 grau andar do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, provisório enquanto se formalizava o espaço permanente e com uma vista para a cidade que nunca tinha tido de cima, não era o 47 grau andar da Torre Almeida. Era melhor. Era seu. Kendi entregou-lhe o contrato às 9 em ponto. Sofia leu o completo, cláusula por cláusula, com a mesma atenção com que o seu pai lhe ensinou a ler qualquer coisa que importasse. 4.000 euros mensais, regalias completas, um telefone corporativo, uma credencial com o seu nome em japonês e em português, Sofia Ribeiro Costa, representante regional Mori Corporação Portugal, assinou com a mesma letra apertada do seu avô, de cabeça erguida. Naquela manhã, também chegou uma mensagem ao seu telefone pessoal, número desconhecido, sem apresentação,
A senhora Esperança Cruz, Seixal. A sua casa tem uma fuga de gás que o técnico precisa de revisar hoje. Favor de avisar a sua família para dar acesso. Sofia leu a mensagem 3 vezes. Depois ligou à sua avó. Avó, vão à tua casa hoje? Não, minha filha. Estou aqui sozinha com os meus vasos. Por quê? Notaste cheiro a gás? Não, tudo bem. Não abras a porta a ninguém hoje. A ninguém, ouves. Se alguém chegar dizendo que é técnico ou que vem do município, não abras. Pausa. Sofia, a voz da sua avó mudou. O que está a acontecer? Nada que não possamos resolver. Mas preciso que não abras. Mando-te alguém de confiança esta tarde. Desligou. Reencaminhou a mensagem a Kendi com uma única linha. Estão a ir pela minha avó. A resposta chegou em 2 minutos. Temos segurança privada disponível. Envio agora. Não se mova do escritório. Sofia não se moveu, mas também não ficou quieta. Abriu o laptop que Kendi lhe tinha dado nessa manhã e começou a trabalhar. Se Ricardo Almeida queria assustá-la, precisaria de algo mais do que uma mensagem anônima sobre uma fuga de gás inexistente. O que Ricardo queria, na realidade, eram os originais. Saavedra tinha lhe explicado na noite anterior com a clareza incômoda dos advogados que conhecem bem os limites do legal. As cópias digitalizadas no servidor japonês eram suficientes para iniciar investigações, mas os documentos físicos originais teriam um peso diferente perante um juiz português. Se desaparecessem os originais e se questionasse a autenticidade das cópias, o caso tornava-se um pântano de dúvidas e contraperícias que poderia durar anos. O plano de Saavedra era simples: criar um pretexto para entrar na casa da avó, onde ele calculava que continuavam guardados os originais, e fazê-los desaparecer. O que Saavedra não sabia, porque Ricardo também não o sabia, porque ninguém no seu mundo de penthouses e advogados, e Patsy Philip, considerava que uma empregada de limpeza pudesse estar 10 passos à frente. Era que os originais já não estavam no Seixal. Sofia tinha-os levado ao notário independente 2 dias antes. A casa da sua avó estava vazia de provas. A armadilha estava montada para o que a montou. Às 2 da tarde, Saavedra mandou 2 homens para o Seixal. Sofia soube-o porque a equipa de segurança que Kendi tinha enviado os viu chegar. Uma carrinha cinzenta sem matrícula visível. 2 homens de fato que não eram técnicos de gás de forma alguma. Bateram à porta da avó. Esperança não abriu. Esperaram 20 minutos. Foram-se. A equipa de segurança seguiu-os com discrição e tirou fotografias, número de matrícula, rostos, hora, rota de saída, tudo documentado. Às 4 da tarde, o advogado da Mori Corporação apresentou ao Ministério Público de Lisboa uma queixa formal, tentativa de coação, intimidação de testemunha e tentativa de obstrução de justiça, com as fotografias, a mensagem anônima e o historial do Dr. Costa como evidência inicial. Kendi informou Sofia por mensagem enquanto ela revisava os contratos dos primeiros 2 subcontratados das novas torres. Queixa apresentada. Saavedra já sabe. Ricardo também. Sofia escreveu de volta. Como reagiu? Ligou para 3 advogados diferentes na mesma hora. Não é um bom sinal para ele. Sofia sorriu. Não era um sorriso de triunfo. Era o sorriso tranquilo de alguém que acaba de ver que o caminho que escolheu era o correto. Essa noite, Sofia foi ver Conceição. Encontrou-a no seu apartamento na Penha de França. Um 2º andar com escada de cimento e vasos em cada degrau, herança da senhora Petra de Baixo que os regava quando Conceição não podia. 3 netos dormiam lá dentro, a televisão ligada em algo que nenhum estava a ver. Conceição abriu a porta e olhou-a de cima a baixo. Entraste diferente. Como assim diferente? Não sei como explicar. Conceição fez-se de lado para a deixar passar, como quando alguém deixa de aguentar algo e começa a soltar. Sentaram-se na cozinha. Conceição pôs água para o chá, sem perguntar. O apartamento cheirava a tortilhas reaquecidas e a sabão de lavanda, o cheiro exato dos lugares onde alguém trabalha duro, mas cuida das coisas pequenas. Sofia contou-lhe tudo, desta vez completo. Desde o avô Aurélio e o terreno até ao novo trabalho, até a armadilha de Saavedra e os homens da carrinha cinzenta que se foram de mãos vazias. Conceição ouviu sem interromper. Segurava a sua chávena com as 2 mãos. Quando Sofia terminou, Conceição ficou calada um momento.
Sabes quantas vezes o teu avô perguntou a Deus por quê? Disse por fim. Sofia não respondeu. Nenhuma. Conceição olhou-a. Contou-me a tua avó há anos, quando ainda nos víamos no mercado. Dizia que o Aurélio nunca perguntou por quê, só perguntou o que faço agora. A água ferveu. Conceição levantou-se para servir o chá. Tu és igual, disse de costas com a voz de alguém que diz algo que pensou há muito tempo. Desde que te conheço, nunca vi ninguém aguentar tanto sem se tornar amargo. Estive amarga por dentro às vezes, sim. Conceição voltou à mesa, pôs a chávena à frente dela, mas nunca se te notou por fora nas pessoas. Isso é diferente. Sofia teve de baixar os olhos. Conceição, o trabalho no edifício. Já não vou estar. Eu sei, como sabes, porque as pessoas que podem ir-se, vão-se. Conceição disse-o sem tristeza, com aquela pragmática ternura de quem viu muito mundo do andar mais próximo do chão. E está bem, tu mereces ir, mas as outras? O contrato de 3 anos já está assinado. Conceição levantou a sua chávena. Tu negociaste ou já te esqueceste? Sofia riu, uma gargalhada curta, limpa, das que saem quando o corpo recorda que ainda sabe fazer isso. Não me esqueci. Então, toma o chá e conta-me como é trabalhar para os japoneses. Essa noite, de regresso ao seu quarto, Sofia recebeu uma última notificação. Era do advogado de Mori. O juiz civil de Lisboa tinha admitido a ação de nulidade de título. Citação a Ricardo Almeida Castro para comparecer em 15 dias. 15 dias. Sofia apagou a luz. Pensou no seu avô Aurélio, que assinou de cabeça erguida há 38 anos. Já quase avô. Mas no penthouse do 47 grau andar, Ricardo Almeida não dormia. Caminhava de um lado para o outro com o Patsy Philip, ainda no pulso às 2 da madrugada. Esse hábito dos homens que não sabem separar-se do que os define. E pensava em como ninguém na sua vida lhe tinha ensinado a perder, porque ninguém tinha antecipado que algum dia fosse possível. Ligou a Saavedra. Preciso que encontres algo. A sua voz era baixa, quase quieta. Algo sobre essa mulher, o seu passado, as suas dívidas, os seus contactos, o que seja. Ricardo, algo que a faça parecer o que é, uma oportunista, alguém que viu uma oportunidade e a explorou. E se não houver nada? Ricardo olhou a cidade da sua janela. 47 andares de herança roubada a brilhar na noite. Então encontra-o de todas as formas. Saavedra guardou silêncio um momento. De acordo, o tribunal citou Ricardo em 15 dias, mas antes disso ele ia tentar destruí-la. O que não sabia era que ela já o esperava. A carta que destrói por dentro. Os 15 dias passaram como passam as coisas que importam. Devagar quando os vive, rápido quando os recorda. Durante essas 2 semanas, Ricardo Almeida fez o que fazem os homens que têm dinheiro e não têm escrúpulos quando sentem que o chão se move sob os seus pés. Contratou um escritório de relações públicas para filtrar a 2 colunistas de negócios a versão de que Sofia Ribeiro Costa era uma ex-empregada descontente que tinha encontrado documentos apócrifos para extorquir uma família empresarial respeitável. Os artigos saíram com citações de fontes anônimas e fotografias de arquivo da Torre Almeida tiradas de baixo, do ângulo que a faz parecer mais imponente e mais inatacável. Sofia leu-os no seu telefone uma manhã antes de entrar no escritório. Fechou-os sem responder nada. Kendi viu a fazer. Ló, quer que a equipa de comunicação de Mori emita um comunicado? Não, ainda não. Sofia deixou o telefone sobre a secretária. Que a verdade chegue onde tem de chegar primeiro, depois pode falar toda a gente. Kendi assentiu. Tinha aprendido nessas 2 semanas que Sofia Ribeiro Costa tinha uma maneira de não se precipitar, que era mais estratégica do que qualquer plano que ele tivesse elaborado. O dia da audiência preliminar amanheceu nublado com aquele céu cinzento de norte que em Lisboa precede a chuva, mas nem sempre cumpre. O 10º juízo civil ficava no centro histórico, num edifício de cantaria com corredores longos e luz insuficiente, e aquele cheiro particular dos lugares onde as coisas levam tempo, porque o tempo lá dentro tem um significado diferente. Sofia chegou com o advogado da Mori Corporação, o Dr. Gonçalo Ibarra, 40 anos, fato cinzento, o olhar de alguém que ganhou casos difíceis, não por sorte, mas por preparação, e com Kendi, que não tinha obrigação de estar ali,
mas que tinha dito simplesmente que o Sr. Mori considerava apropriado que a empresa estivesse presente. Ricardo Almeida chegou com 4 advogados, um assistente e o Patse Philip no pulso sem Saavedra. Saavedra tinha os seus próprios problemas desde a queixa do Ministério Público. Olharam-se no corredor. Ricardo olhou-a como a tinha olhado sempre. De cima a baixo, como avaliando se o objeto à sua frente valia o espaço que ocupava. Mas desta vez havia algo diferente debaixo desse gesto, uma tensão nova, o desconforto específico de quem passou 2 semanas a descobrir que subestimou algo e não sabe exatamente o que. Sofia olhou de frente e não disse nada. Entraram na sala. A audiência era preliminar, apresentação de documentos, verificação de partes, fixação de termos, técnica processual, sem o drama de uma sala de tribunal de televisão. Mas os documentos que o Dr. Ibarra apresentou nesse dia não eram técnicos no seu efeito. Eram devastadores na sua simplicidade. A escritura original de 1987, autenticada por perito grafoscópico independente, o expediente do notário Carlos Mendes, que tinha sido inabilitado em 1990, e 3 por irregularidades em 4 transações distintas, um facto que os registros da Ordem dos Notários conservavam com a meticulosidade cinzenta e eficiente das instituições que documentam tudo, mesmo que ninguém lhes peça para o fazer. As escrituras dos outros 6 terrenos adquiridos por Bernardo Almeida Castro no mesmo período, obtidas pela equipa legal de Mori, através de pedidos de informação pública. 6 casos, 6 famílias distintas, o mesmo padrão e a carta do avô Aurélio. O Dr. Ibarra leu-a em voz alta. Era o protocolo. Os documentos apresentados como evidência deviam ser lidos perante o juiz e as partes. Ibarra fê-lo sem ênfase teatral, com a voz plana e medida de um profissional que sabe que a emoção de um texto não precisa de ajuda para chegar. A letra apertada do avô Aurélio, convertida em voz de um homem que nunca o conheceu, encheu a pequena sala do tribunal. Lisboa, 14 de março de 1994. Escrevo isto porque quero que fique registro do que aconteceu, não para que alguém tenha rancor, mas para que a verdade não se perca com o tempo como se perdem tantas coisas. Em outubro de 1987, assinei a venda do meu terreno no bairro de Santos a Bernardo Almeida Castro. Assinei porque me disseram que tinha um problema legal, que eu não podia resolver e que se não vendesse perderia tudo de todas as formas. Assinei porque não tinha advogado nem dinheiro para ter um. Assinei porque confiei que o que me diziam era verdade. Anos depois soube que não havia nenhum problema legal, que o notário que certificou a transação agiu a favor do comprador, que as testemunhas que assinaram eram pessoas pagas para assinar. Não escrevo isto com ódio. O ódio cansa e eu já estou cansado. Escrevo porque esse terreno meu pai trabalhou durante 40 anos e o deixou aos seus filhos com honra. E esse trabalho e essa honra merecem ficar escritos em algum lugar, nem que seja numa carta que ninguém leia. Se alguém da minha família ler isto algum dia e puder fazer algo, que o faça não por vingança, mas pela verdade. Com todo o meu amor, Aurélio Cruz Mendoza. O silêncio depois da última palavra foi absoluto. O juiz não falou de imediato. Olhou os documentos à sua frente. Sofia olhava para a mesa. Não chorava, não ali, mas sentia a carta mover-se dentro do peito como se movem as coisas que um carregou muito tempo. E de repente, alguém mais assegura um momento e um entende só então quanto pesavam. Olhou de soslaio para Ricardo Almeida. Ele olhava também para a mesa. Tinha o queixo apertado e algo na expressão que Sofia não tinha visto antes na sua cara. Não raiva, não desprezo, não a segurança de quem crê que o mundo lhe pertence. Algo mais parecido com a vertigem de quem acaba de entender que o chão sobre o qual construiu tudo tem uma fenda que ele não pôs, mas que leva o seu nome. Um dos seus advogados inclinou-se e sussurrou-lhe algo. Ricardo não respondeu. Continuava a olhar para a mesa. A audiência terminou com o juiz a fixar data para a seguinte etapa do processo: peritagem sobre os documentos, notificação às outras 6 famílias afetadas como possíveis partes coadjuvantes e uma audiência de fundo em 45 dias. 45 dias. No corredor, enquanto Ibarra revisava as suas notas e Kendi falava ao telefone com Tóquio,
Um dos advogados de Ricardo aproximou-se de Ibarra com uma proposta de negociação extrajudicial. Ibarra ouviu-o. Disse que o consultaria com o seu cliente. Ibarra aproximou-se de Sofia. Oferecem uma compensação econômica e um reconhecimento privado do erro dos títulos em troca de retirar a ação e manter confidencialidade. Sofia pensou exatamente 3 segundos. Não, a quantia é considerável, 150 mil euros para a senhora e a sua avó, mais compensações para as outras famílias se juntarem. Não é suficiente. O que seria suficiente? Sofia olhou o corredor, as paredes de cantaria, a luz insuficiente, os passos das pessoas que vinham a este lugar procurar que as coisas fossem o que deviam ser. Que fique em registro, disse devagar, que haja um julgamento. Que o juiz diga em voz alta o que se passou. Que as 6 famílias saibam que não estiveram sozinhas. Fez uma pausa. O meu avô não escreveu essa carta para que se lesse em privado. Ibarra olhou a um momento. Depois assentiu. Entendido. Essa noite Sofia foi ao cemitério. Era terça-feira, o seu dia de flores. Comprou cravos brancos no mercado de flores do Campo Pequeno, os mais baratos, os mais frescos, e caminhou até a parcela simples com a cruz de cimento, onde descansava o professor Ernesto Costa, que morreu sem seguro de saúde e com mais línguas na cabeça do que a maioria das pessoas tem livros em casa. Pôs as flores, ficou parada um momento. Já estão a ler a carta do avô no tribunal, pai. Disse em voz baixa. Já está a ouvir alguém que pode fazer algo. O vento moveu as flores da parcela ao lado. Sofia ficou outro momento sem pressa. Depois foi-se. A 3 quilômetros dali, no penthouse do 47 grau andar, Ricardo Almeida ligou a sua mãe. Era a primeira vez que lhe ligava em 6 meses. A senhora Almeida tinha 74 anos. Vivia numa residência em Cascais e tinha passado décadas a saber coisas sobre o seu marido defunto, que preferiam não nomear em voz alta, porque nomeá-las teria significado ter de fazer algo a respeito. Mãe, Ricardo sentou-se no sofá em frente à janela. Preciso de te perguntar algo sobre o pai. Silêncio do outro lado, sobre os terrenos. Ricardo fechou os olhos. Tu sabias? Outro silêncio mais longo do tipo que confirma sem precisar de palavras. Ricardo, a voz da sua mãe era cansada da maneira como se cansa a gente que carregou um segredo demasiado tempo. O teu pai era um homem que acreditava que ter sucesso justificava a maneira de o ter. Eu disse-lhe uma vez que isso não era verdade. Só uma vez. E ele disse-me que eu não entendia como funcionava o mundo. Silêncio. E tu, o que fizeste? A mãe demorou a responder. O que fazem muitas mulheres quando têm medo e não têm para onde ir. Uma pausa. Fiquei calada. Ricardo não disse mais nada. Desligou. Ficou sozinho com o seu penthouse e o seu Patsy Philippe. E o peso de um apelido que agora sabia exatamente quanto tinha custado e quem o tinha pago. O tribunal falaria em 45 dias, mas Ricardo Almeida já sabia o que diria. O julgamento de fundo começaria em 45 dias. Ricardo já não tinha para onde correr. Só lhe restava esperar que a queda fosse o menos pública possível. Mas Sofia Ribeiro Costa não tinha chegado até ali para que ninguém o ouvisse. A justiça. O julgamento de fundo durou 3 audiências. Não foi dramático da maneira como são os julgamentos dos filmes. Não houve gritos nem revelações de última hora, nem advogados que batiam na mesa. Foi metódico, documentado, irrefutável. O tipo de processo que avança devagar precisamente porque o que diz é sólido e o sólido não precisa de pressa. Na primeira audiência, o perito grafoscópico confirmou que a assinatura do notário Carlos Mendes na escritura de 1987 apresentava as mesmas anomalias documentadas nos 4 casos pelos quais tinha sido inabilitado em 1993. Falsificação sistemática. Método conhecido. Na segunda audiência, 5 das 6 famílias afetadas apresentaram-se como partes coadjuvantes. 5 famílias de Lisboa, que tinham perdido propriedades entre 1984 e 1991 e que tinham vivido décadas acreditando que era culpa sua, por não ter tido advogado, por ter assinado sem entender, por ter confiado. Uma senhora de 78 anos, Dona Carmo, chorou na sala quando o doutor Ibarra mencionou o nome de Bernardo Almeida Castro, não de tristeza, mas de reconhecimento.
A diferença entre os dois tipos de choro é que um esgota e o outro liberta. Sofia viu-a do seu lugar e pensou na sua avó. Na terceira audiência, o advogado defensor de Ricardo apresentou os seus argumentos. Eram técnicos, elaborados, custosos. Procuravam demonstrar que Ricardo era adquirente de boa-fé dos bens herdados pelo seu pai, que não tinha participado nos atos originais, que a prescrição se aplicava, que o tempo e o investimento realizado na propriedade criavam direitos consolidados. O juiz os ouviu com a mesma atenção com que tinha ouvido tudo mais. Depois ditou a sentença. A sentença do juiz Dr. Manuel Souza foi de 34 páginas. Sofia leu-a completa essa noite no seu apartamento novo, um segundo andar nas Amoreiras com janela para o jardim que tinha alugado no mês anterior, com o seu primeiro salário da Mori Corporação e onde a prateleira de livros do seu pai já tinha um lugar próprio junto à janela. As 34 páginas diziam muitas coisas na linguagem precisa e impessoal do direito, mas o que diziam em essência, pigarreio, era isto. A escritura de 1987 foi obtida mediante fraude notarial documentada. O título de propriedade sobre o terreno no bairro de Santos, onde se construiu a Torre Almeida, é nulo, de pleno direito. A boa-fé do herdeiro não sana a nulidade do ato original. Ordena-se a restituição do equivalente patrimonial atualizado à família Costa e às 5 famílias coadjuvantes, com base no valor cadastral atual dos terrenos. O equivalente patrimonial atualizado para o terreno do avô Aurélio, 250 mil euros. Sofia leu esse número 2 vezes, não porque não o cresce, mas porque o seu avô tinha assinado esse terreno em 1987 por 20 mil euros da época. Uma quantia que na altura já era injusta e que o tempo tinha tornado obscena, em 250 mil euros. Não era a Torre Almeida, não era o penthouse, nem o Patsy Philip, nem os 2 mil milhões de euros. Era o que era, o valor do que lhe tinham tirado, calculado no presente, com juros de justiça que nenhum banco cobra, mas que a vida sim. O que aconteceu a Ricardo Almeida nos meses seguintes não foi rápido, foi pior que rápido. Foi metódico. A Mori Corporação, como parceiro estratégico nas 3 novas torres, revisou os títulos de todas as propriedades envolvidas no projeto. Encontrou irregularidades em mais 2. Os contratos foram suspensos enquanto se faziam os esclarecimentos legais pertinentes. Os bancos que tinham financiado os projetos de expansão da Torre Almeida ativaram cláusulas de revisão perante a incerteza jurídica. 3 fundos de investimento retiraram a sua participação. O Patsy Philip foi o primeiro a ir-se, não porque alguém lhe o tirasse, mas porque Ricardo o vendeu em janeiro para cobrir honorários legais, 150 mil euros, por um relógio que tinha custado 180 mil. A diferença absorveu-a sozinho em silêncio no seu apartamento novo na freguesia de Alcântara. Já não o penthouse do 47 grau, mas um quarto andar com vista para um estacionamento que alugou enquanto resolvia o que restava por resolver. Em fevereiro, a Torre Almeida entrou num processo de administração judicial enquanto se determinavam os alcances completos das nulidades. Em março, Ricardo apresentou-se voluntariamente à direção da Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa para solicitar uma licença indefinida da sua membresia. Não o expulsaram, foi-se antes que tivessem de o fazer. Era a única decisão da sua vida recente que tinha tomado sem que alguém o obrigasse. Em abril começou a trabalhar, não de forma simbólica, não com um cargo diretivo em alguma empresa amiga. Trabalhou de verdade por disposição do juiz Souza, como parte de um acordo de reparação adicional ao pagamento econômico. Ricardo Almeida Castro devia completar 200 horas de serviço comunitário no programa de habitação do Serviço de Habitação Social da Câmara Municipal de Lisboa, 200 horas construindo casas em bairros populares. As suas mãos, que durante 48 anos só tinham conhecido papéis, telefones, teclados e o couro suave das cadeiras de reuniões, aprenderam a misturar cimento, a carregar tijolos, a pregar, a lixar, a ficar duras à noite depois de um dia de trabalho físico, com um cansaço diferente de todos os que tinha conhecido. O cansaço honesto, o que não mente sobre o que um fez com o seu dia,
Não o fez com graça ao princípio. Chegava tarde, resmungava, evitava falar com as outras pessoas do programa, mas as semanas passaram e o cimento e os tijolos não negociam com o orgulho. São o que são e pedem o que pedem, sem importar quem os carrega. Uma terça-feira de maio, uma senhora do programa, Dona Fátima, 60 anos, que estava a construir a sua segunda casa própria na vida, porque a primeira tinha-a perdido numa inundação, ensinou a Ricardo como misturar o cimento na proporção correta para que não rachasse. Assim, meu filho, disse Dona Fátima com a paciência enorme de quem ensinou coisas importantes a pessoas distraídas. Com calma. Se o apressas, parte-se. Ricardo misturou o cimento com calma. Não disse nada, mas algo na sua cara nesse dia era diferente do que tinha sido sempre. O dia em que Sofia soube que as 200 horas de Ricardo tinham terminado, estava numa reunião de avanço com as equipas de engenharia das novas torres da Mori Corporação, já com os títulos limpos, já com os projetos retomados. Kendi passou-lhe a nota num papel pequeno, como se faz com as coisas que não precisam de interromper, mas que merecem ser sabidas. Sofia leu-a, dobrou-a, guardou-a, continuou com a reunião. Depois, no corredor, Kendi perguntou-lhe: "Como se sente?" Sofia pensou um momento. Como quando termina de chover, disse: "Quando o ar ainda cheira a chuva, mas já sabes que não vai voltar a cair hoje." Kendi anotou na sua caderneta como se quisesse recordá-lo. O nome da família Costa voltou ao edifício de uma maneira que ninguém tinha planeado, mas que, em retrospectiva, era exatamente correta. Durante o processo de regularização dos títulos da Torre Almeida, a equipa legal descobriu que nos alicerces originais do edifício construído em 1991, um ano depois de Bernardo Almeida ter comprado os últimos terrenos, o arquiteto da obra tinha incluído por protocolo uma placa de fundação com os nomes dos proprietários anteriores do solo. Era uma prática antiga, quase esquecida, que alguns construtores dessa geração ainda faziam por respeito, ou por superstição, ou por ambas. A placa estava nas caves do edifício, atrás de uma parede de pladur que tinha sido levantada durante uma remodelação dos anos 90. O nome do avô, Aurélio Cruz Mendoza, estava ali em metal gravado a 4 m debaixo do chão da Torre Almeida, no lugar exato onde começava tudo. Quando lhe disseram a Sofia, não respondeu de imediato. Ficou um momento com aquela imagem na cabeça, o nome do seu avô nos alicerces, oculto durante 30 anos, existindo na escuridão e no silêncio, sem que ninguém o soubesse, como a verdade que não precisa que a creiam para ser verdade, como as raízes que não precisam que as vejam para sustentar o que está acima. "O que querem fazer com a placa?" perguntou o advogado. Sofia respondeu sem hesitar: "Que a deixem onde está. O apelido Costa já estava nos alicerces. Sempre o tinha estado." O Instituto abriu as suas portas numa terça-feira de outubro. Terça-feira, porque as terças-feiras eram o dia das flores no cemitério, o dia em que Sofia levava cravos brancos ao seu pai. Parece-lhe o dia correto para inaugurar algo que vinha dele. Chamava-se Instituto de Línguas Ernesto Costa, nome escolhido sem deliberação longa, sem consultas, sem comitês. Simplesmente o nome que correspondia, um local no rés do chão de um edifício no bairro de Santos, a 4 quarteirões do terreno, onde o avô Aurélio tinha trabalhado 40 anos, no mesmo bairro onde o professor Ernesto tinha caminhado com uma caderneta debaixo do braço, e a convicção tranquila de que as línguas eram uma forma de liberdade que ninguém podia tirar a ninguém. A fachada era simples, letras pretas sobre fundo branco, um vaso com buganvílias à entrada porque a sua avó Esperança tinha insistido, e com a sua avó Esperança não se discutia. Lá dentro, 4 salas, uma sala de recursos com livros e auscultadores, e as cassetes velhas do professor Ernesto, emolduradas como o que eram, relíquias de um método que funcionava, e um quadro no corredor onde qualquer pessoa que entrasse podia escrever uma palavra na língua que quisesse. No primeiro dia, alguém escreveu arigato em japonês. Sofia viu-o e não disse nada. Sorriu para dentro da maneira como se sorri quando algo encaixa exatamente no lugar que sempre teve reservado. Os cursos eram gratuitos para pessoas maiores de 60 anos e para jovens de famílias de baixos recursos. Para os demais, havia uma tarifa acessível que cobria os custos operacionais.
O modelo tinha-o desenhado Sofia nas noites, devagar, com a mesma atenção com que o seu pai lhe tinha ensinado a construir frases em línguas novas. Primeiro a estrutura, depois o conteúdo, depois a música. A parte econômica tornou-a possível a restituição do julgamento. 250 mil euros, dos quais Sofia usou pouco para ela mesma. Um apartamento modesto no bairro de Santos, os livros que quis comprar, um bilhete para Tóquio para se reunir com a equipa da Mori Corporação no ano seguinte. O resto foi para o instituto e para a sua avó, que recebeu a sua parte com a mesma calma com que tinha guardado o envelope durante 38 anos. Não queres algo para ti, avó? Perguntou Sofia quando lhe levou o cheque. Esperança segurou-o um momento. Olhou-o. Já tenho o que quero, que se saiba a verdade. O resto é extra. Guardou-o na gaveta onde antes estava o envelope. Conceição reformou-se em novembro. A empresa de limpeza ofereceu-lhe uma extensão de contrato. O acordo de 3 anos que Sofia tinha negociado na sala de reuniões do 47 grau andar continuava em vigor com o aumento de 12%. Mas Conceição tinha 67 anos e os joelhos já lhe pediam outra coisa. A festa de reforma foi na cantina da cave da Torre Almeida, porque Conceição disse que não queria celebrar em nenhum outro lugar, que aquele quarto com a luz fluorescente e a toalha de flores amarelas era onde tinha passado 20 anos da sua vida e não lhe parecia bem despedir-se de outro lado. Foram todas: Rosário, a loira Salomé, Esperança Vargas, a senhora Petra e 17 mulheres mais que tinham partilhado aquele espaço durante anos, que se conheciam os aniversários dos filhos e as doenças das mães e os nomes dos cães e todas as coisas pequenas que formam a vida real das pessoas. Sofia chegou com um bolo de 3 leites e uma caixa que Conceição abriu com desconfiança. Lá dentro havia uma inscrição no Instituto de Línguas Ernesto Costa. Curso de italiano para principiantes às terças e quintas-feiras de manhã. Conceição olhou-a. Italiano? Disseste uma vez que querias aprender italiano para ver os filmes sem legendas. Isso disse há 10 anos. Sim, Sofia encolheu os ombros. Mas ainda é verdade. Conceição dobrou a inscrição com cuidado, guardou-a na bolsa do seu avental, o último dia que usaria esse avental com a solenidade pequena e sem alaridos de quem recebe algo que vale de verdade. Obrigada, minha filha. Disse e não disse mais, porque não fazia falta. O Sr. Takashi Mori visitou Lisboa em dezembro para a revisão de avanço das novas torres. Era a sua segunda visita desde aquela reunião de março. A primeira tinha sido em setembro, quando os projetos foram retomados com os títulos limpos. Desta vez, trouxe a sua esposa, uma senhora de 70 anos com cabelo prateado e uma maneira de observar o mundo que recordava a do próprio Mori, atenta, sem pressa, sem necessidade de preencher os silêncios. Visitaram a obra da primeira torre. Depois, porque Mori o pediu especificamente, foram ao Instituto de Línguas Ernesto Costa. Chegaram sem aviso prévio ou com o aviso justo que dá a gente que não precisa que as coisas estejam preparadas para eles. Sofia recebeu-os à entrada junto ao vaso de buganvílias. Mori entrou, percorreu as salas em silêncio. Leu os nomes no quadro do corredor. Palavras em 12 línguas distintas, escritas pelos alunos das primeiras semanas, parou em frente à vitrine onde estavam as cassetes do professor Ernesto emolduradas. Esteve um momento a olhá-los. Depois disse algo à sua esposa em japonês em voz baixa. Sofia estava a 3M. Ouviu-o. Disse: aqui está a razão. Não perguntou a que se referia. Entendeu. A razão de ter entrado naquela sala de reuniões numa terça-feira de março com o seu carrinho de limpeza. A razão de ter esperado quando ele disse espere. A razão de tudo o que tinha acontecido depois, não como consequência de um plano, mas como consequência de ser quem era, de levar o que levava, de vir de onde vinha. As raízes não se veem, mas sustentam tudo. Antes de ir, Mori parou junto à entrada. Olhou a fachada, as letras pretas, as buganvílias. Instituto de Línguas Ernesto Costa. Leu em voz alta em português com o seu sotaque cuidado. O seu pai? Sim. Mori assentiu devagar. No Japão há um conceito. Disse. Won. A dívida de gratidão que um tem com quem lhe deu o que é. Com os pais, com os professores, com os que vieram antes. Fez uma pausa. Não é uma dívida que se paga. É uma dívida que se transmite. Passa-se adiante. Sofia olhou-o. O meu pai dizia algo parecido.
Disse. Dizia que as línguas são chaves e que as chaves não servem se um as guardar. Mori sorriu. Era a primeira vez que Sofia ouvia sorrir de verdade, não o sorriso diplomático das reuniões, mas o outro, o de alguém que viveu muito e reconhece de vez em quando algo que vale. Então continuaremos a trabalhar juntos, disse, e entrou no carro. Essa noite Sofia foi ao cemitério. Era terça-feira. Comprou cravos brancos, os mesmos de sempre, os mais baratos, os mais frescos, e caminhou até a parcela simples com a cruz de cimento. Pôs as flores, ficou parada no silêncio do cemitério com o cheiro à terra e a flores e a noite fresca de dezembro, e olhou para a cruz de cimento onde dizia Ernesto Costa Alvarado, mestre e pai. 1954 até 2020. Não falou de imediato. Ouviu o vento entre os ciprestes, um pássaro que não se via, os passos distantes de alguém noutra parte do cemitério, também a visitar, também a recordar. Depois falou em voz baixa, como sempre. O instituto já tem 42 alunos, pai. Fez uma pausa. 12 aprendem japonês, 8 francês, 6 mandarim. E há uma senhora de 73 anos que está a aprender italiano para ver filmes sem legendas e diz que tu eras um gênio por acreditar que isso era possível. O vento moveu as buganvílias que alguém tinha deixado na parcela ao lado. O avô Aurélio está nos alicerces da Torre Almeida em metal gravado a 4M debaixo do chão. Está lá há 30 anos. Sofia sorriu. Como sempre esteve, suponho, só que agora mais gente o sabe. Outra pausa. Creio que fiz o que me pediste, não com as tuas palavras, porque tu nunca me pediste nada em voz alta, mas com a tua maneira, com o que me deixaste. Uma pausa mais longa. Espero que seja suficiente. O cipreste mais próximo moveu-se. Sofia tomou-o como resposta. Dobrou o papel onde tinha trazido escritas as novidades. Tinha o hábito desde criança. O seu pai tinha lhe dito que as coisas importantes merecem ser ditas com preparação e guardou-o na mala. Ficou um momento mais. Depois foi-se. Caminhou para a saída do cemitério com as mãos livres e o passo tranquilo de alguém que sabe para onde vai. Não porque o caminho esteja traçado de todo, nunca está, mas porque leva consigo o que precisa para o caminhar. 9 línguas. Um instituto com 42 alunos. O nome do seu avô nos alicerces de um edifício que já não pertence a quem creu que sempre seria seu, e a certeza quieta herdada de um professor com bigode fino e cassetes velhas de amor suficiente para encher todas as línguas do mundo, de que as chaves não servem se um as guardar. Sofia Ribeiro Costa saiu do cemitério. A cidade de Lisboa recebeu-a com o seu ruído e a sua luz e a sua indiferença habitual. E desta vez, pela primeira vez em muito tempo, isso bastou-lhe. Para Aurélio, que assinou de cabeça erguida, para Ernesto, que converteu a pobreza em línguas, para a Esperança, que guardou a verdade 38 anos, e para todas as famílias que perderam algo que mereciam conservar e que algum dia, de alguma maneira, encontram alguém que o diz em voz alta. Fim.